Olá, senhoras e senhores, esse é o Retrave Disco do Dia, comigo, o Wilson Farina. Hoje é dia 21 de junho, a gente está gravando nesse dia para o dia de amanhã, dia 22. Estou com minha amiga Letícia Carvalho para a gente falar dos 50 anos do disco Blue, da Joni Mitchell. Olá, Letícia. Olá, e apesar de hoje ser dia 21, não ser exatamente o aniversário, hoje é solstício de inverno, e esse disco foi lançado no solstício de verão, né? Ele foi lançado no dia 22 por isso, então, Olha aí. simbolicamente, 50 anos depois. Bom, o Blue era o quarto disco da Joni Mitchell, depois dela ter alcançado bastante sucesso, principalmente com o terceiro disco dela, né, o Ladies of the Canyon, e aquilo gerou toda aquela fama, gerou muito uma reação nela, né, a fama, os relacionamentos, a vida dela em geral, que foram inspiração para esse álbum, que é um disco considerado um grande álbum de confissão, né, um álbum muito confessional, que ela abre a vida dela, a intimidade dela de uma forma que não era comum, que até hoje não é comum. Ela comenta muito desse período nas entrevistas, no documentário e tal, que ela estava se sentindo muito mal na vida, né? Estava lidando com todas essas questões de fama, de dinheiro. E eu acho curioso que ela sempre cita que ela se sentia como um celofane também, né? Como um celofane do pacote de cigarro e tal. É, Tá ali, mas é uma coisa transparente. E ela conseguiu trazer essa transparência para o disco também, né? E falar dessas questões no disco também, falar que ela quer fazer, ela tá pensando em só fazer esse dinheiro todo e vazar. Que foi o que ela fez antes do disco, né? tem isso, né? Ela Vazou. vai morar uma época no meio do mato, sem eletricidade, isolada, porque ela dizia que não lidava bem com toda essa fama, com tocar em festivais enormes. Tem o caso do Eyes of White, em que tem problemas no palco, ela reclama do público, que estavam conversando muito. Tudo isso, né, junto, tudo isso se mistura e gera esse disco, que é um disco, se alguém nunca ouviu, é um disco de folk, né, com várias músicas com arranjos até simples assim, mais tranquilos, de colocar muito em destaque a voz dela, né? Que também é uma performance aí super bonita, super emocionada. É, acho que faz muito parte do que é o disco. Eu acho que o disco também é bastante transicional nesse sentido, né? São ele e o disco seguinte são os discos antes dela entrar de vez no jazz e pensar nessa. Então, também acho que é transicional nesse sentido, e tem essa questão, esse trabalho com a voz, tem a questão com o instrumento que ela levou para a Europa, né, para a viagem que ela fez para a Europa, que ela levou justamente por ser mais tranquila de levar do que um violão, e aí depois eles puderam repensar nos arranjos, né? O James Taylor fala isso, que depois nas canções que ele toca, ele pode repensar os arranjos, porque ela tinha deixado isso bastante em aberto, e também porque o instrumento não era um instrumento... o instrumento dele, talvez, né? Eu ia falar não tão complexo, mas só não era o instrumento dele, então ele tinha uma liberdade de lidar com os acordes ali e tal. Que é exatamente, como que é o nome mesmo? Dulcimer. É Dulcimer. o Dulcimer, Appalachian Dulcimer. Appalachian É, Dulcimer. é um instrumento de corda que ela toca e quase parece um pouco uma harpa às vezes, né? Ele é até É, vendido também no Brasil, pela Dulcimer também, então imagino que em português fale assim também. enfim, o disco tem All I Want, Carrie, California, River, A Case of You, The Last Time I Saw Richard, uma série de músicas incríveis, né? É um disco muito forte. E tem um ponto, na época ele fez sucesso, enfim, inclusive tem o detalhe de que ele foi gravado no estúdio ao lado em que a Carole King gravava o Tapestry. Que momento Poxa incrível, né? vida. Que apenas meus 2 álbuns de viagem. Os 2 álbuns que eu levo para viajar sempre. Mas eu acho que tem muito a ver agora com o que aconteceu recentemente, no ano passado,
da eleição nova lá da revista Rolling Stone americana, de 500 discos, melhores 500 discos da história, e o Blue ficou em terceiro lugar. Simplesmente, né, Subiu toda uma 27 revisão, uma votação... posições? Hã? E subiu Desculpa, 27 não... posições? Pois ficou o What's Going On, do Marvin Gaye, em primeiro, o Pet Sounds em segundo, e em terceiro, o Blue, na frente de qualquer disco dos Beatles, do Bowie, do Dylan, de qualquer outro artista, porque tem toda essa questão de valorizar mais artistas mulheres, artistas negros, né? Tá aí, a Johnny Mitchell na frente de toda essa galera, acho que tem um significado, tem um simbolismo forte, né, nesses 50 anos do disco. Você acha que é muito uma questão de época ou você acha que o disco de fato não era tão valorizado pela crítica? Você acha que a crítica é mais feita por... tem mais envolvimento de mulheres e pessoas racializadas do que antes? Certamente tem um machismo aí na história, né, muito forte. Se já é difícil para uma mulher hoje gravar um disco, ainda mais um disco tão confessional, imagina 50 anos, eu imagino 50 anos atrás. Muita gente, nem aqui, não digo nem no Brasil, porque no Brasil eu acho que nem sei qual a repercussão da Johnny Mitchell no Brasil na época, mas mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo ela tocando, tendo namorado o Graham Nash, tocando com o James Taylor, né? Ou seja, ela estava inserida no meio ali do folk, com nomes grandes. Não sei se levavam ela tão a sério assim, se certamente devia ter um disco, isso aí é só uma mulher reclamando da vida aí, alguma bobagem dessa. No folk, eu acho que as mulheres não necessariamente eram tão levadas a sério, pelo menos pela crítica no geral, né? Mulheres não são levadas a sério. Sim. Mas o que é bem patético, ainda mais no caso da Johnny Mitchell, né? Que é um álbum que é uma artista completa, né? Uma artista plástica, musicista, poeta. E isso está claro no álbum. É muito evidente, né? Realmente muito transparente, muito forte. É mais do que simbólico. Ela disse que antes de escrever o álbum, ela pensou nas avós dela, lembra? Enfim, antes de vazar, inclusive, deixar o Nash para trás e ir para a Europa, mochilar com a amiga dela, enfim, ela disse que uma coisa que pegou para ela foi pensar nas avós dela e pensar se as avós tinham alcançado o que elas queriam da vida, né? Que é sempre uma coisa que eu penso bastante, assim, as nossas avós alcançaram o que elas queriam, elas foram o que elas queriam ser, elas tiveram o que elas queriam, o que elas quiseram, ou elas quiseram menos porque elas não puderam sonhar muito, pensar muito, enfim. E eu acho bem interessante que ela tenha feito essa reflexão também antes de ir. Acho que isso se reflete no disco, se reflete na transparência dela. Ela é uma artista bastante reclusa, né? Aliás, a tríade canadense é de artistas reclusos que estão aí expostos pela vida, mas que expostos pelas canções, talvez pela arte deles, mas que na verdade gostam de ter seu espaço, né? Que era muito uma questão para ela também. Ela quer ter a privacidade dela, quer ter a vida dela, mas também quer ter dinheiro, claro, né? Ainda mais tendo vindo de uma situação difícil nos primeiros anos da vida adulta. E o disco tem, a única música que não foi composta nesse período pré-lançamento mesmo, assim, de produção e da viagem, né, na Europa, na viagem pela Grécia e tal, é a música feita para a filha dela, que ela colocou para adoção, né, Little Green. E que até 98 ninguém nem sabia para que a música era porque ela colocou uma criança para adoção, né? Mas com certeza isso é muito impactante na vida, né? Essa questão, essas vivências, que seja viver no mato sem eletricidade, que seja não ter dinheiro suficiente, condições e outro tipo de condições para criar a filha que ela gerou, enfim. Eu acho que essa coisa do machismo na arte é até como referências, né? A Johnny Mitchell tá aquela coisa assim, tipo, tem a Johnny Mitchell, né? Mas quando se fala, por exemplo, num nome artístico muito confessional, sempre se lembra do Neil Young ou do Kurt Cobain.
E pouquíssima gente deve saber que isso. A Joni Mitchell teve uma vida difícil, teve uma filha que ela teve que entregar para adoção, que ela teve pólio quando era criança, disseram que ela nunca mais ia andar, né? Inclusive, como informação, já eu queria falar, saiu nesse final de semana um documentário em áudio na BBC, tá no site da BBC, eu vou colocar o link aqui embaixo, com a Laura Marling, que é uma cantora atual super legal, né? Narrando um documentário sobre o Blue, sobre esse disco e contando um bocado da vida da Joni Mitchell, né? E tem outras coisas, tem também a matéria que me passou, do New York Times, né? Isso. E tem também o EP, né? Tem o EP que saiu hoje, 5 músicas demo das gravações do disco. Mas me fala da matéria, por favor. A matéria é super interessante porque são 50 artistas comentando sobre o Blue, a influência dele na vida deles, e não só, também artistas que tocaram, como o James Taylor, que era namorado, foi o namorado dela num período ali de gravação, e é citado, tem músicas, né, em que esse relacionamento é citado, isso foi sempre muito falado. Inclusive, em música, ela cita as questões com heroína que ele enfrentava na época, que como artista, como pensando no James Taylor, é interessante também que o Brasil tenha grande influência na não aposentadoria dele como artista, porque depois, enfim, muitos anos depois, né, eles terminaram na época. E é interessante, os comentários dele são interessantes porque ele também tenta, pensando nessa ideia do machismo, ele também tenta trazer a ideia de que, tipo, todo mundo fica falando que a música é sobre os relacionamentos, isso não é o mais importante sobre as músicas, mas o quão confessional é e tal. Mas depois ele acaba citando, claro, a questão dos relacionamentos também, porque eu acho que não são coisas excludentes, né? Sim. Esse diminuir que a crítica pode fazer e muitas vezes fez, né? Não queria falar só sobre Joni Mitchell, mas pode fazer e muitas vezes fez. Não precisa ser excludente, não necessariamente a gente deve excluir uma coisa ou outra. É confessional, porque ela também está falando dos relacionamentos, mas não só, né? Tem a frase que eu vi na entrevista dela, ela própria fala que as pessoas estavam idolatrando ela estava super famosa, e ela não estava lidando muito bem com isso. Ela falou, vocês estão achando que eu sou legal? Então eu vou mostrar que eu realmente sou, ver se vocês vão gostar mesmo. Que é isso, é ela se abrindo em geral, sobre todas as coisas, né? Em todas Falar que essas é triste canções. também, né? E aí os relacionamentos são parte disso. Mas a própria, por exemplo, River é uma música, né, que é muito sobre procurar ali um lugar de escape na vida, não é necessariamente sobre um relacionamento. A vida é mais do que isso, né? Claro, mas é isso, é uma parte importante, mas é mais do que isso. É porque a gente às vezes se fecha na questão dos relacionamentos amorosos, né? E pensa nas produções muito dessa forma, mas às vezes para além disso. Eu acho que o álbum é transcendente nesse sentido também, porque mesmo em Carrie, por exemplo, ela não é necessariamente só sobre um relacionamento amoroso, mas sobre uma amizade também, sobre aquela relação, né? Que é mais ampla do que a questão homem, mulher, enfim. Inclusive que para 2021 né? é cringe. Eu acho que é muito isso. 50 anos de um disco super atual, completamente atual. Super atual. E eu acho curioso também que esteja fazendo 50 anos, porque fica claro que foi lançado quando ela tinha 27, essa idade tão simbólica na música, tão simbólica na vida, né? Mas na música a gente sabe de tantos exemplos, você mesmo citou o Kurt Cobain e tal, e às vezes a gente pensa só como uma data pesada, mas também uma data de renascimento para a gente na vida e para vários músicos. E no caso dela, eu acho que tem essa questão transicional importante e tal. Então, e essa fuga de ser celebrity, que é o que vários desses artistas encararam, né? Amy Winehouse, Kurt, enfim. E também ela lá em 71 estava fugindo disso. E acho que
valorizando daí essa questão de... Tem uma... Além desse terceiro lugar na lista da Rolling Stone, óbvio que não é que, né, as listas estão aí para a gente discutir e tal, mas tem uma representatividade. Tem uma outra lista que ela já tinha vencido como o melhor disco feito por uma mulher, que é uma coisa meio besta, né? Mas eu acho que eu que gosto muito de história e de ver a linhagem das coisas, acho que ela entra aí como um nome fundamental, né? Para depois vir a Pat Smith, vir a Christie Hynde e tantas outras, né? Ela com certeza é fundamental, né? Ela tem importância e, obviamente, tem que ser reconhecida por isso. É curioso só uma lista só. Fiquei curiosa pelo resto da lista, uma lista só de mulheres. É Queremos muito te bobagem, dar né? o primeiro lugar, mas vamos fazer uma lista só para você, então, porque a Pois gente não é. pode tirar os homens sagrados dessa lista e tal. E é uma grande bobagem, né? Mas e também fica como uma grande referência para essas cantoras novas. Esse documentário da BBC, além de ser apresentado pela Laura Marling, tem a Beth Orton, tem a Emily Sand, tem outros artistas muito legais, atuais, além do James Taylor. O Seal fala também uma hora, Uau! que meio surpreendente, mas é isso. Acho que o lance datas comemorativas são para isso, para celebrar e relembrar a importância de uma obra, de um artista e ainda mais alguém que ainda está vivo, né? Acho que ainda é bom que a pessoa receba um reconhecimento ainda vivo, não esperem morrer para... olha, era tão legal, né? Nesse sentido, ela tem sido bastante contemplada nos últimos anos, ainda bem, né? Ainda que antes tenha sido menos do que ela merece, é bom que seja um reconhecimento, que tenha esse reconhecimento hoje. E acho que esses homens todos que passam pela vida dela também, esses artistas todos que passam como músicos, como relacionamentos, eles também reconhecem demais, né? Todos eles hoje comentam que o quão importante, quão fundamental foi a influência dela na vida deles, enfim. Então, é bom que esse reconhecimento aconteça agora. E é bonito ver, né? Tudo sendo lançado essa semana. Vai ser uma semana maravilhosa. É Com uma todos os celebração lançamentos. mesmo. Acho que esse é o grande lance. Mas que doideira, né? Tá fazendo 50 anos, tipo, gente... Essa Década de parte, 70 não é aquela que faz 30 anos? Que a gente essa sempre parte a conta que gente faz deixa para 30? lá. Bom, muito obrigado, Letícia. Esse foi o programa de hoje. Então, ouçam o Blue, que está aí em todos os streamings da vida. Tem esse EP novo. Vou deixar os links aqui embaixo para a matéria do New York Times, para o documentário da BBC. E valorizem todas as artistas mulheres que têm todos os méritos aí, certo? Isso mesmo, vamos buscar na fonte. Obrigado, querido. Até a próxima. Sempre que der, eu vou te chamar de novo para participar. Estou às ordens, sempre. Então tá bom. Sigam aí o Hitwave, cliquem no sininho, aquela coisa toda. Certo? Em breve a gente está de volta. Valeu.